vocês estão ao vivo conosco. Bom dia, estamos aqui na redação do Jornal Ouvidor. Convidamos para um bate-papo hoje o Dr. Matheus Valério e o Dr. Anderson Bueno. Nós vamos falar hoje a respeito da polêmica envolvendo o concurso da Zambini em Santa Isabel. Bom dia, Dr. Matheus, Dr. Anderson. Bom dia. Bom dia, prazer estar conversando com vocês. Obrigado pela oportunidade. Espero que a conversa seja proveitosa para os ouvintes e telespectadores. Unidade. Quem tiver dúvida pode mandar para a gente através do Facebook mesmo. Os advogados vão responder as perguntas das pessoas interessadas. A primeira coisa, para quem está assistindo e que não conhece o caso, o que foi que aconteceu em relação ao concurso da Zambini realizado em Santa Isabel em 2008? Posso falar, né? Bom, em 2008, a Prefeitura de Santa Isabel, através do prefeito à época, né, o Aurélio Buscarioli, acabou por realizar um concurso público para provimento de diversos cargos na administração municipal, né, no Poder Executivo. E como qualquer concurso público, né, trata-se de um processo licitatório em que é eleito uma empresa para aplicar essas provas, e isso também é um ato discricionário do chefe do Poder Executivo, porque ele poderia, por exemplo, nomear uma comissão de concurso dentro da própria prefeitura para se fazer, mas isso exige qualificação, então normalmente as prefeituras acabam optando por contratar uma empresa para que faça isso, né? E aí houve então um processo licitatório, houve o concurso. Acontece que entre a realização do concurso e após a licitação, em que se elegeu, no caso, a empresa Zambini, que foi a responsável pela aplicação das provas, houve uma ação, né, proposta por um cidadão em que se discutiu a dispensa da licitação, foi dispensa a inexigibilidade, né, da licitação e a contratação da empresa Zambini. E aí, na semana da realização das provas, a juíza da época, né, a doutora Paula Regina, proferiu uma decisão liminar em que houve a suspensão da realização dessas provas. Bom, aí nós temos duas vertentes aí, né? Eu particularmente, na época eu era assistente jurídico na prefeitura, né? Eu particularmente não realizaria a prova, né? Até porque era uma questão administrativa que era possível ser resolvida, esclarecida e realizada no momento posterior. Entretanto, na época, né, a prefeitura, por intermédio de outros advogados, optou por enfrentar essa medida liminar. E aí entrou com uma medida judicial, né, que a gente chama de agravo, né, um recurso, para quem está ouvindo aí não tem muita familiaridade com o direito, um recurso junto ao Tribunal de Justiça questionando essa liminar. E o Tribunal de Justiça autorizou a realização do concurso. Então, a gente tem que frisar que a prefeitura, por intermédio do prefeito à época, optou por esse recurso e o recurso teve sucesso, né? Então foi uma medida judicial de sucesso. O tribunal autorizou, revogou a liminar da juíza, autorizou a realização das provas e inclusive o agravo, depois no final, foi procedente. Aí é óbvio que o agravo ele revoga a decisão e o processo continua andando normalmente. Acontece que o processo continuou andando, as pessoas foram contratadas porque prestaram a prova, sob uma autorização judicial para isso, e aí, posteriormente, se não me falha a memória, no ano de 2013, 2014, sobreveio a decisão desse processo que culminou com a anulação da licitação. Então, veja, quando a juíza proferiu essa decisão, não sei se eu já posso entrar nesse mérito, ou se você vai perguntar, eu vou falando. Já vai então, vamos lá. Porque assim,
A maior parte das pessoas que está assistindo, de repente, não sabe o que aconteceu, né, na sequência, qual que é o histórico desse concurso. Sim. Então, como eu disse, no primeiro momento houve essa a liminar que suspendeu o concurso, né? E aí a prova foi realizada com autorização da Justiça. Então houve uma autorização. A Justiça estava ciente de que aí ia ser realizado o concurso e concordou com a realização. Sim, porque a partir do momento que o desembargador deu a liminar, e se eu não me engano isso foi numa sexta-feira, a prova seria no domingo, a liminar ela tem aplicação imediata, né? E a comunicação ao juízo, no caso o juízo de Santa Isabel que havia dado a liminar suspendendo, é automática, é via fax. Então o desembargador ele dá a liminar e já manda comunicar imediatamente de que houve o deferimento da medida liminar e que se autorizou a realização das provas. Então as provas foram realizadas com autorização judicial, né? E é bom frisar que em nenhum momento o concurso em si foi discutido. A qualidade das provas, a legalidade do concurso em si nunca foi discutida, né? O que se discutiu era, o prefeito poderia na época ter feito a dispensa da licitação, ou a inexigibilidade, eu não me recordo exatamente, mas a dispensa ou inexigibilidade na época. É isso que está em pauta. Em questão. Exatamente. Então a questão é, poderia o prefeito ter dispensado a licitação? Na decisão a juíza entendeu que não. A juíza entendeu que não porque as qualificações da Zambini não atendiam os requisitos da lei de licitação, a lei 8666, né, para dispensa para aquela empresa, para a inexigibilidade de licitação para aquela empresa. Mas quando que foi feita essa decisão de que não era válido a ausência da licitação? Porque foi realizada em 2008. Sim. Aí um cidadão recorreu à justiça. Quando que foi feito isso, assim? Então, o processo de licitação ele começa da seguinte forma, né? Então, alguém na administração poderia ser o prefeito, no caso, provavelmente a Secretaria de Administração, né? Chegou ao consenso de que deveria haver um concurso público para o provimento de diversas vagas. Então, consulta-se o prefeito, né? Consulta-se as secretarias para ver se, primeiro, se há interesse de ser feito, se há previsão orçamentária e disponibilidade para isso, né? E aí isso vai para uma comissão de licitação, e a comissão de licitação, dentre os requisitos da licitação, que isso é padrão, ela elege a modalidade, tá certo? Então, assim, é um ato até de interpretação da lei de licitação, né? Na época, a comissão, provavelmente a comissão, junto com a assessoria que proferiu depois o parecer jurídico, entendeu que a empresa se enquadrava dentro das regras de dispensa ou inexigibilidade. E aí o processo tramitou, né? O processo de licitação tramitou, que culminou com a contratação da empresa Zambini, né? Então, isso é um procedimento padrão dentro da administração através da comissão de licitação. Então, há essa eleição da modalidade ou da dispensa, enfim, de acordo com as regras da lei de licitação. A sentença que levou o questionamento, né? A sentença da juíza questionando, enfim, a licitação foi feita em 2013? Foi em 2013. Se eu não me engano, no final de 2013. Então, as pessoas já estavam trabalhando. Já estavam trabalhando. Quantas pessoas estavam envolvidas nesse concurso? Mais de 100 pessoas. A contratação efetiva ocorreu em março de 2009. Né? A partir dessas pessoas, todos os aprovados do concurso da Zambini, desde março de 2009 eles estão trabalhando, foram efetivados como funcionários públicos. A sentença proferida, né, no final de 2013, em dezembro de 2013, foi após já um longo período, 5 anos após a propositura da ação e 4 anos depois de já se ter a certeza de quem eram, né, os envolvidos e os afetados por aquela eventual decisão que julgasse procedente ou improcedente a ação popular proposta. E hoje vocês defendem o que vocês estão envolvidos em relação às pessoas que foram
prejudicados, posso dizer isso, assim, em relação a essa questão judiciária, né? Ainda não foram prejudicadas porque ainda o processo está tramitando, mas eventualmente mantida a decisão que foi proferida em primeira instância, que foi mantida pelo Tribunal de Justiça, elas serão prejudicadas, elas estão diretamente envolvidas e serão diretamente afetadas pela decisão que for proferida nos autos. Fatalmente, uma decisão favorável, dando procedência ao pedido da ação popular, que foi o que aconteceu até o momento, pode acarretar a demissão de todos eles. Então, um cidadão recorreu à justiça que pode acabar fazendo que mais de 100 pessoas acabem perdendo o emprego. Sim. Né? Porque, veja, na verdade, como eu disse anteriormente, a decisão, ela não questiona o concurso. Ela questiona a modalidade eleita pela licitação. Mas isso vai fazer com que eles percam? Sim, porque, na verdade, o que acontece? A decisão, ela anulou todos os atos praticados desde então. Então, o que acontece? Nessa decisão, ela entendeu que da eleição da empresa para a realização das provas, todos os atos praticados posteriormente são nulos. Quer dizer, no mundo jurídico ele não existe. E ninguém pode arguir direito em cima desses atos declarados nulos. Então, a questão está aí, ela reside aí. E na prática, o que isso importaria? Retornar a licitação naquele ponto e começar tudo de novo. Refazer o concurso. Exatamente. O que não garantiria que todas as pessoas... Sim, porque daí as provas deveriam ser aplicadas novamente. Exatamente. As provas deveriam ser aplicadas novamente. Então, a questão principal está aí. Agora, veja, quando as pessoas nos procuraram, e aí a gente estudou sobre o assunto, é importante deixar bem claro que as provas em nenhum momento foram questionadas, inclusive na ação, inclusive até no desenrolar da ação. No desenrolar da ação, não houve nenhum questionamento com relação à realização das provas. Entendo. Então, assim, o concurso em si ele foi bem feito. Não há nenhuma discussão em contrário. Nenhuma discussão em contrário. É porque esse tema nem que nem o Anderson falou, não é nem objeto do processo. Até porque a ação foi proposta antes das provas. Exatamente. Porém, no trâmite processual, poderia também se discutir a qualidade ou eventual mácula no concurso, o que não aconteceu. O que faz a gente supor que o concurso foi muito bem aplicado. Inclusive, conversando com as pessoas que realizaram o concurso, eles disseram que a prova exigiu muito conhecimento, um grau de conhecimento elevado. Que eu acho que isso é importante, inclusive, né? Então, assim, não houve nenhum questionamento em relação às provas. E isso é um fator muito importante. Isso é um fator muito importante. Mas hoje, então, essas pessoas que passaram no concurso, elas estão trabalhando, elas podem continuar trabalhando? O contrato delas continua vigente. Enquanto não houver o trânsito em julgado, enquanto não se resolver totalmente a questão, se decidirem todos os recursos incidentes, o contrato permanece válido. Após o trânsito em julgado, mantendo-se a decisão que está vigente até o momento, que é pela declaração de nulidade do concurso e de todos os atos posteriores, declaração de nulidade do ato que dispensou a licitação para a empresa que ia aplicar o concurso, todos os demais atos são nulos, inexistentes no mundo jurídico, e isso, a conclusão lógica é que se não teve concurso, e para você compor os quadros da administração pública, você tem que ser concursado, conclusão lógica é que eles não podem estar na prefeitura, eles não são funcionários. Mas aí assim, desculpa, aí minha imaginação foi longe agora, vocês podem me ajudar. Né? Seria completamente nulo, então tudo que foi pago a eles até então teria que ser devolvido aos cofres públicos por não ser funcionário legal? Não. Como funcionaria isso? Bom, aí pode haver entendimento nesse sentido. Eu particularmente entendo que não. A juíza, na decisão, ela determinou que a Zanvini devolvesse o dinheiro das matrículas.
das matrículas, não, das inscrições devidamente corrigidas a todos aqueles que prestaram o concurso. Certo. Entretanto, essas pessoas foram contratadas até então com o crivo do judiciário. O agravo autorizou a realização das provas. Claro. Se autorizou a realização das provas e até a decisão final, a prefeitura, no caso o município, contratou essas pessoas legalmente. E aí existe uma máxima, né, um princípio na administração pública de que o poder público não pode se locupletar à custa do trabalho alheio. Então essas pessoas trabalharam legalmente. Certo. Se elas trabalharam, elas são remuneradas por isso. Então não há devolução de remuneração até a decisão final. Havendo o trânsito em julgado, daí para diante, sim. Se o administrador que estiver na frente neste momento, que é um momento futuro, a gente não sabe quando isso vai acontecer, aí o administrador, dali para frente, se ele não toma providências, no caso de exonerar essas pessoas, né, rescindir esses contratos, aí ele pode incidir na devolução ele pessoalmente, não quem trabalha. Não quem trabalha. Porque quem trabalha, trabalhou e deve ser remunerado. Então o município não pode se valer disso para se beneficiar dessas pessoas que trabalharam legalmente, entendeu? Mas entrando um pouco no que você falou, é uma parte interessante disso também, a consequência do contrato de trabalho dessas pessoas. Ao mesmo tempo em que a remuneração não pode ser devolvida à prefeitura por conta do que o Anderson narrou, eles vão ser mandados embora sem nenhum direito. Sem direito apenas nada, só a liberação do fundo de garantia, porque compõe a remuneração. Mas agora, seguro-desemprego, aviso prévio, isso aí não há indenizações. Sim, né? Não há indenizações. Não há indenizações. Até porque é o seguinte, se a justiça entendeu que todos os atos praticados são nulos, então você não pode dizer que algo que foi praticado lhe gere o direito à eventual indenização. Né? Porque não há direitos adquiridos, não há nada que a pessoa alegue que enseje eventual indenização. Porém, isso é discutível também. De repente pode haver colegas que têm entendimento de que isso é possível. Eu entendo que não é possível porque o ato não existiu. É considerado como ele não tivesse existido. Né? É como se não tivesse existido. Ele não é nem anulável, ele é nulo. Nulo de pleno direito. Entendo. Para quem está chegando agora, nós estamos falando a respeito do concurso realizado pela Zambini em Santa Isabel. Agradeço a todos que estão assistindo. Dario Herante está sempre conosco. Um abraço para você. A Cláudia Santos, ela fez um comentário. Em reunião que nos foi informado que não temos direito a nada com o cancelamento. A Esther coloca, ou seja, estamos trabalhando com a corda no pescoço. E a Valdinéia questiona, mas a justiça sabe que existem os funcionários? Então, esse ponto que a gente entra. Esse é o ponto que a gente entra. Né? Esse é o ponto principal da nossa tese defensiva. Né? Aí é que está a questão. A justiça, se ela não sabe, ela deveria saber. Ela deveria saber a época da decisão. Essa é a questão. A questão principal reside aí. Como esse processo, essa prova foi realizada com autorização judicial, né, com autorização do Tribunal de Justiça, que inclusive proferiu decisão favorável ao recurso da Prefeitura, né, o desenrolar do processo em primeira instância deveria prever, ao menos consultar o município para saber se dessas provas resultaram contratados. Aí é que está a questão principal. Os que foram contratados, eles foram ouvidos pela justiça nesse é uma outra questão que a gente defende. Eles deveriam pelo menos tomar ciência. Porque o que aconteceu? Essas pessoas realizaram a prova com autorização judicial, então presumiu-se que estava tudo resolvido, pelo menos para elas. Inclusive tem pessoas que defendemos que abriram mão de trabalhar em outros municípios por ocasião de outros concursos. Por comodidade de trabalhar por comodidade de trabalhar na cidade. Então foram chamadas a assumir outros cargos em outros municípios e optaram por permanecer em Santa Isabel.
Veja, esse período entre a decisão do tribunal, a realização das provas e a sentença é um período muito longo. Então, deveria-se ao menos ter o cuidado de ter essa informação de se houve contratados e se esses contratados estavam trabalhando. Né? E aí a gente entende que nesse caso houve uma falha. Para você ter uma ideia, o concurso ele foi realizado em 2008, as contratações foram feitas, foram concretizadas em março de 2009. Em março de 2009, sequer haviam sido citados todos os réus. Todos os réus E de tal forma... Os réus que eram, no caso, o município, né? E a empresa Zambini. Não podemos ignorar o fato de que a gente vive num município de porte pequeno. Era fato público e notório, conhecido de todos, que aquelas pessoas estavam trabalhando. Foi um equívoco muito grande não chamá-las ao processo para se manifestar, inclusive, entendemos nossa tese, que eles tinham, inclusive, direito a oferecer defesa, tendo em vista que seriam diretamente afetadas. Não era mais uma expectativa, eu sou um dos 8.000 que se inscreveram no concurso e prestei a prova. Você tem a expectativa de ser afetado por aquela decisão. Agora, eu sou um dos não lembro ao certo o número de aprovados. Eu estou aprovado, eu fui investido no cargo, numa vaga no quadro de funcionários públicos da Prefeitura de Santa Isabel. Não é mais uma expectativa, você vai ser diretamente afetado por qualquer decisão que sai ali. Ou positivamente, com uma decisão desfavorável, uma improcedência da ação popular garantindo que a sua contratação é válida, tudo ok, ou totalmente desfavorável, que é o caso. A nulidade de todos os atos e reconhecer que aquele concurso nunca existiu e que você, na verdade, não é empregado na Prefeitura. Meu Deus! Exatamente. Então, aí é o ponto principal, né? Nós entendemos que a Justiça deveria ter tido o cuidado de consultar o município, né, o Poder Executivo, para saber o que ocasionou após a realização das provas. E chamar essas pessoas a participarem do processo, até porque para elas terem ciência do que aconteceu, do que estava acontecendo, e a partir dali, eventualmente, se manifestar no processo e tomar uma decisão pessoal. Conhecendo o processo, sabendo dos riscos que o processo oferecia exatamente, aí ela tomar a decisão. Sim. Por exemplo, essas pessoas que foram aprovadas em outros concursos, falam, não, eu não vou me meter nesse imbróglio jurídico, claro, e vou para o outro município, eu não quero correr o risco de ter uma decisão afetada. Porém, essas pessoas só conheceram isso através dos jornais, já na decisão de segunda instância. 2013. Né? Na decisão de 2015. Sim, porque da decisão de 2013, o município como a empresa recorreram, e aí a decisão de segunda instância, já em 2015, foi que fizeram essas pessoas tomarem conhecimento através da imprensa. Foi quando fomos procurados, inclusive. Então veja, olha o transcurso de prazo, né, de datas entre a realização das provas, as contratações, as provas em 2008, as contratações em 2009 e as pessoas tomando conhecimento através da empresa em 2015. São 6 anos. Meu Deus. São 6 anos, é muito tempo. É o caso, por exemplo, da Tânia de Cássia. Ela colocou aqui que ela se exonerou em outro concurso para assumir aqui em Santa Isabel, acreditando que aqui ela teria estabilidade. O Evaldo, ele falou que Evaldo Félix, ele está falando que ninguém ficou sabendo do trâmite na Justiça em relação a Zambini, até uma reunião que foi feita com o jurídico. Eu participei dessa reunião. Não, essa reunião foi uma reunião que foi convocada pela assessoria jurídica da antiga administração, da última administração do Padre Gabriel. Foi feita ali em cima da biblioteca. Eu participei dessa reunião, sim, estava presente, mas não intervim no momento, porque os clientes, as pessoas que nos contrataram, pediram para nós acompanharmos e ver o que a prefeitura poderia fazer para auxiliar, se teria alguma implicação, etc. Do que o Anderson falou, tem um detalhe também que é importante lembrar. Não só essa necessidade da intimação das pessoas, da notificação dos concursados para estarem a par do processo, não é uma garantia só para os envolvidos.
É uma garantia para toda a sociedade, porque é uma forma de você garantir a segurança jurídica das decisões. O que acontece? Agora tem uma negação de nulidade do processo, não do concurso, do processo. E o que isso representa? Um processo que tramitou 9 anos e vai tramitar outros 9, se for porque veja, isso importaria, isso não importa na validade dos atos, né? Isso importaria no quê? Em restabelecer o processo. Sim. Né? E isso a gente deixa claro para as pessoas. Pode ser que no final do processo a decisão venha a ser a mesma. Venha a ser a mesma. Agora, é diferente você trabalhar com um processo em que há 2 réus e em que há 500 réus. Né? Porque aí não é só o direito do município, o direito da empresa, e sim o direito de todas aquelas pessoas que foram afetadas pela decisão. Né? Então, o Rafael está perguntando se a prefeitura ela pode ajudar, e aí eu questiono também, se a prefeitura, a atual gestão, ela pode intervir a favor desses funcionários, e a minha dúvida é assim, quem não entrou no processo ainda, quem ainda não recorreu à justiça, ainda dá tempo de pedir seus direitos, porque a maior parte das perguntas é questionado, e aí, a gente vai ficar, como vamos ficar nisso? A prefeitura, ela já é parte do processo. A prefeitura, ela é uma das réis, ela já intervém no processo desde o início, né? Independente da administração, a prefeitura tem o interesse dela preservar. Claro. Não podemos esquecer que se você pensar que no município onde a gente tem mais ou menos 1.200 funcionários, você está envolvendo 10% do funcionalismo público que pode ser sumariamente demitido. E isso aí vai prejudicar o bom andamento dos serviços, é óbvio. Por exemplo, nós temos muitos clientes que são da educação. Se eles forem demitidos, acabou, não tem professor para dar aula. Entendeu? Então o município tem interesse. Quanto às pessoas que ainda não procuraram, lógico, ainda dá tempo. Inclusive é interessante que essas pessoas intervenham, também participem, porque é importante demonstrar exatamente para quem vai decidir agora, que é o tribunal, o vulto do prejuízo causado, ou do prejuízo a ser causado, caso mantida a decisão. Porque não são 2, 3, 4 funcionários, são 140, se eu não me engano, é muita gente. Certo. Então, isso é importante para demonstrar tanto efetivamente os prejudicados e o interesse dessas pessoas em falar, tudo bem, eu não fui intimado, mas eu quero ser intimado, eu quero participar, eu quero oferecer contestação, eu quero expor a minha versão dos fatos, eu quero atuar. E isso é importante, demonstra que realmente as pessoas afetadas têm interesse em atuar, em intervir e praticar e exercer o direito deles, que é o direito à ampla defesa, contraditório, etc. Bom, e se você não reclama, significa que para você tanto faz, né? Sim. A justiça responde à reclamação nesse caso. O importante é deixar frisado que o município, tanto o município quanto a empresa, vem tomando medidas judiciais em relação a isso. Então o município em nenhum momento abandonou a causa. O município vem reiteradamente tomando os atos processuais necessários para tentar garantir a validade desse concurso. Mas veja, nós chegamos num momento em que ele é um momento chave. Por quê? Porque esse processo ele vai para o STJ agora. Então no STJ, para resumir aí para os nossos ouvintes aí, os espectadores, no STJ não há mais agora nessa fase processual, por exemplo, análise de fatos, né? Então ele é perigoso porque o que há de ser arguído, o que há de ser observado daqui por diante é se a decisão feriu alguma regra, alguma lei infraconstitucional, né? Porque o STJ ele analisa as leis e não a Constituição. Então, se houve alguma infringência a decisões jurisprudenciais ou decisões de leis, né? Então não há mais análise dos fatos, aquilo que motivou a administração, aquilo que transcorreu após. Então é uma fase muito perigosa.
ainda há a possibilidade, inclusive, de não se admitir os recursos, né? Aliás, o recurso já não foi admitido, né? Então, o município, como empresa, entrou com uma medida que garante que o processo suba, né? E aí vai analisar os requisitos para que esse processo suba e, de repente, ele nem chega a ser apreciado. E aí é que nós trabalhamos também com duas vertentes, né? De se demonstrar esses problemas que a gente relatou aqui para vocês, e na falta disso, ou na impossibilidade disso, uma outra medida que possa garantir, pelo menos, que isso das pessoas venham a se manifestar seja garantido. A Maria Lúcia, ela está fazendo uma pergunta aqui interessante, que ela questiona assim, sou eu que vou ter que entrar na justiça, mas quem paga para eu entrar na justiça? Quem paga são os próprios funcionários, eles estão sendo de todo modo os mais lesados. Pois é, na verdade, o que acontece é o seguinte, os funcionários que desejarem ingressar e discutir, falar, olha, eu estou aqui, eu fui afetado, eles correm paralelamente ao município e à Zambini. Né? Então, assim, na verdade, eles vêm a somar com as defesas apresentadas pelos réus aí da ação, que é o Instituto Zambini e o município de Santa Isabel. Né? Então, eles não vão confrontar as arguições do município ou da Zambini. Eles vêm somar com os réus, né, do processo. Então, assim, aí porque o município ele não pode representar o funcionário, ele representa o direito dele. Exatamente. A assessoria jurídica do município não pode atuar em favor do funcionário, ela atua defendendo os posicionamentos do município como pessoa jurídica. Né? Então aí cada interessado realmente deve promover a defesa do seu interesse. Exatamente. A Sol Arruda, ela está questionando, eu sei que vocês já falaram, mas ela está questionando a respeito de, pelo menos, o fundo de garantia nós conseguimos receber? Não, sim. Aí são as liberações normais, né? O que a gente fala que não tem direito são eventuais indenizações, né? Por exemplo, verba de 40%, aviso prévio, né? Isso não há discussão. Isso eu entendo que não é devido. Não é devido. Só o saldo de salário, aqueles direitos padrões de uma rescisão judicial, uma rescisão contratual padrão, né? Saldo de salário, 13º se houver. Os funcionários, eles têm direito a pedir alguma indenização? Então, aí é uma outra situação. É uma situação a ser analisada e não fui a fundo nisso, mas eu entendo que é possível se pleitear alguma coisa, mas não em razão da decisão, e sim eventuais danos que isso pode ter sido causado. Eventuais danos que pode ter sido causado. Porém, a gente tem que deixar claro que os atos são nulos, e de atos nulos não se originam direitos. E se na pior das hipóteses, né, assim, for tudo cancelado, vai ter que ser feito um novo concurso? Bom, aí é um ato discricionário da administração. A administração pode entender que deva realizar um concurso, fazer contratações emergenciais, enfim. Aí eu já não conheço, né, a estrutura da administração, mas como o Dr. Matheus falou, né, se a gente for tirar por uma média que o município tem 1.500, aproximadamente 1.500, 1.600, 1.800 servidores, praticamente 10% do serviço público será afetado. Claro. Né? E a grande maioria da educação. Educação e saúde. Né? Educação e saúde. Então, mesmo sem conhecer a estrutura, né, os serviços da administração hoje a fundo, sem dúvida nenhuma o serviço público será afetado. Sem dúvida nenhuma o serviço público será afetado. E isso o administrador da época, né, quando que tiver que tomar a decisão, ele vai ter que pensar nisso também. Então, nós temos a informação de que a Zambini já participou dos mesmos lotes de processos de concursos em outros municípios, e o Tribunal de Contas foi favorável a tudo que foi realizado. Sim. Só que o problema, só interrompendo o Anderson, como o Anderson colocou, que nessa fase que o processo se encontra, não se discute mais fatos. Entendo.
Então, o que acontece? O debate quanto a fatos, a provas, já foi encerrado. É o duplo grau de jurisdição. Justiça de primeiro grau, tribunal. O STJ é um tribunal revisor que ele vai revisar se aquela decisão não confronta decisões deles ou dispositivos de lei federal. Realmente aconteceu isso, eu acho que inclusive foi em Bragança Paulista. Então, o Ministério Público de São Paulo, né, realizou agora um concurso público de assistente de promotoria, em que a empresa contratada para fazer a realização das provas foi o Zambini, foi o Instituto Zambini. Mas veja, é aquilo que eu disse no começo, em nenhum momento se questionou as provas realizadas pela Zambini. As provas realizadas, o concurso foi de uma lisura assim, inquestionável, porque ninguém questionou isso até agora. Até agora não, e nem há mais por que questionar. Sim. O que se questionou é a modalidade da licitação. Então, assim, não há que se questionar a conduta, a competência da Zambini para isso, tá, tal. A lisura do processo, a lisura das provas foi muito bem realizado. Isso não foi matéria nem posterior, né? Nem posterior, não houve nenhum questionamento com relação à conduta da empresa na realização das provas. Exatamente. Nenhuma mácula incidiu sobre o concurso em si. Né? Isso fique bem claro. Então, isso demonstra que é uma empresa que tem qualificação para tanto que o Ministério Público elegeu essa empresa para realizar uma prova de assistente de promotoria, sem dúvida nenhuma. Em Bragança Paulista, Érica, só para complementar, a situação foi muito semelhante com Santa Isabel. Houve uma dispensa de licitação, houve uma denúncia, só que o Tribunal de Contas se posicionou, deu um parecer favorável, dando legalidade àquele ato da administração, reconhecendo que naquela hipótese, tendo em vista as peculiaridades do concurso público a ser realizado, que caberia sim a dispensa de licitação. Só que isso a gente não consegue discutir no atual estado que os autos se encontram. Seria necessário voltar, reabrir a instrução processual e rediscutir, trazer, essa decisão, essa sentença foi de 2013. Atualmente, o entendimento mudou. Agora o entendimento é esse. O direito é dinâmico, ele não é estático. Mas para que isso aconteça, é importante demonstrar para o STJ que há falhas processuais e que isso deve ser restabelecido. Se restabelecido, aí todas essas circunstâncias podem vir à tona, podem ser demonstradas. A Valdinéia dos Santos e a Cláudia, elas estão questionando, elas têm duas perguntas que podem ser casadas, eu acredito. Se o STJ não analisará os fatos, o que uma ação própria pode contribuir, e essa ação dos funcionários, quando que ela deve ser iniciada? A Cláudia acha que precisa iniciar só após o resultado? Depende, porque assim, respondendo a pergunta da Valdinéia, não é uma ação própria. O que nós fomos, nossa tese, nós desenvolvemos no incidente processual, nos mesmos autos que estão lá em São Paulo, prestes a serem remetidos a Brasília. Naqueles autos nós interviemos, inclusive está aqui a petição, alegando tudo isso que a gente colocou, que era de conhecimento, era possível que se alcançassem os prejudicados diretos por aquela decisão e que por um imperativo legal, por letra de lei, pela lei da ação popular, era obrigatório que eles fossem intimados. Inclusive a súmula, né, do STF nesse sentido. Né? Então, sim, isso é importante, porque o STJ ele analisa justamente isso. Né? Então, hoje, diante de toda a sistemática do Código Processual Civil, em que a indicação das jurisprudências, né, e a infringência de decisões, né, contrárias às súmulas, elas devem ser revistas. Então, isso é um ponto da nossa defesa a ser arguída. Né? Então, é um incidente de ordem pública dentro do mesmo processo, desses interessados, né, dessas pessoas que nos procuraram, falando para o ministro. Ministro, olha, aconteceu isso. Né? E aí o ministro, se entender, restabeleceria o processo. Se porventura isso não acontecer, aí com a decisão final abre-se abre-se uma nova janela, vamos dizer assim, para novas arguições. Mas veja, mas isso daí não impediria de que essas pessoas fossem exoneradas, por exemplo.
Porque a partir do momento em que há o trânsito em julgado, nasce o direito para ações, né, rescisórias, enfim, de acordo com outros fatos, porém, a decisão transitada em julgado ela já gera efeitos. Então aí tudo dependeria, por exemplo, de uma medida liminar para garantir que eles continuassem no emprego, para se analisar o mérito dessa futura ação para restabelecer esse processo. Então já é uma medida mais perigosa, mas é uma medida que já não garante tanto. O ideal é que isso fosse reconhecido agora, né? Enquanto estão trabalhando. Enquanto o processo está entrando. É possível que o cidadão comum, né, que está nos assistindo, por exemplo, né, é possível que ele, ao se sentir lesado, porque o filho dele, os filhos dele vão ficar sem os professores que hoje atuam na rede, ele mesmo se manifeste dentro desse processo? Não, nessa medida judicial... No sentido de ser prejudicado. Nessa medida judicial, apenas aqueles afetados diretamente, né? Que aí no caso é o próprio município, a própria empresa e os funcionários que foram aprovados e empossados, né? Então essas pessoas que podem e foram atingidas diretamente é que podem participar do processo. Mas nada impede, né, só pegando o gancho do que o Anderson falou, nada impede que, dada uma situação onde haja o trânsito em julgado e a efetiva demissão desses funcionários, que um cidadão alegando um prejuízo ao serviço, ele busque judicialmente alguma medida para garantir que o filho dele não fique sem aula, que ele não fique sem médicos, etc. No momento atual, não. No momento atual, a relação está estabelecida, a relação jurídico-processual, as partes estão estabelecidas, e o que se pode fazer, o que estamos tentando fazer, é incluir nos autos pessoas diretamente afetadas. No caso, o pai de um aluno que eventualmente fique sem professor devido à demissão, lógico, ele é afetado, só que indiretamente, né? Não é diretamente endereçado para ele a medida. Daí pleitearia, na verdade, a manutenção de um serviço público, né? Isso é direito de qualquer cidadão, né? Então, assim, eu, a princípio, não vejo a possibilidade dessa pessoa se manifestar diretamente nos autos, até porque ela não é interessada diretamente. Pessoal, isso aí, assim, eu quero agradecer a presença do Dr. Matheus, do Dr. Anderson. Sempre à disposição. Eu agradeço. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu tenho certeza que muitas dúvidas foram esclarecidas. Eu vou convidar vocês, assim possível, responder algumas questões, porque a gente recebeu uma série de perguntas e algumas a gente vai responder nos comentários e algumas foram respondidas no decorrer da entrevista também. Agradeço a cada um que está nos assistindo, se vocês quiserem se despedir. Bom, eu agradeço novamente a oportunidade, né? Já é o segundo, estou famoso já. Mas nós nos colocamos à disposição, nós estamos representando alguns envolvidos, alguns professores e funcionários da educação. O nosso escritório está de portas abertas, as pessoas quiserem tirar dúvidas, conhecer melhor, se aprofundar no tema e ter acesso ao que foi feito, e se houver interesse em participar também, estamos à disposição. Vocês podem divulgar endereço, telefone? Acho que